Olá, qual o empresário que não quer melhorar o faturamento da sua empresa? Qual o empresário que não quer aumentar as suas vendas? Pois bem, todos. Toda e qualquer empresa tem interesse em melhorar suas vendas. Porém, existe uma diferença grande entre melhorar as vendas, obter melhores resultados e obter mais resultados. Eu vejo que mais de 90% do percentual de empresários, gestores, vendedores, gerentes de vendas, etc. e tal, das empresas, digamos assim, resumindo, querem aumentar os seus resultados. Ou seja, qual é a diferença entre aumentar um resultado e obter melhores resultados? Essa diferença é muito simples de você entender. Melhores resultados quando você atrai o cliente, conquista esse cliente e retém esse cliente na sua empresa. Ou seja, o esforço de comunicação que você teve para atrair esse cliente te proporcionou não só um resultado em vendas e mais vendas, mas como também um resultado em conquista e retenção do cliente. Esse é o pulo do gato. Não adianta você querer aumentar a sua venda sem que ela tenha qualidade. Por quê? Porque você vai aumentar a sua venda, você vai vender mais, você vai fazer uma campanha, você vai fazer uma publicidade, você vai fazer uma propaganda, você vai promover o seu produto, seja com preço, com promoção de imagem, de marketing institucional ou de varejo, seja como for. Se você vender mais, você pode correr o risco de vender uma vez só para o seu cliente. Ou você vai vender para ele, vendeu mais, melhorou o seu resultado, ótimo, mas ótimo entre aspas. É o que as pessoas pensam que tá bom. Ah, tô vendendo muito, tá bom. Não, de forma alguma. Agora, qual é o melhor resultado? É o resultado sustentável. É o resultado que ele tem a base no quê? No melhor desempenho. Ou seja, você está vendendo mais e melhor. Porque o vender melhor significa também vender mais. Mas o vender mais não significa vender melhor. Entendeu? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Eu escrevi um artigo, A Gestão de Marketing para as Lojas Físicas de Varejo. Fiz algumas pesquisas no mercado antes de escrever o artigo, até mesmo em cima de avaliações que a gente tem o hábito de fazer. E o que eu vejo? As lojas, as empresas de varejo, elas estão muito limitadas em canais de vendas. Ou seja, há uma limitação muito grande nos canais de venda e nesse processo de venda. O porquê disso? Porque, na verdade, a gente está vivendo um cenário de excesso de informação. Ou seja, se você entrar na web, você vai ter solução para tudo quanto é lado para a sua empresa, certo? Seja a sua empresa de varejo, uma loja, uma clínica, que é uma outra pegada, mas que também vive de venda, tudo no final é venda, é resultado. Então, assim, e te dando soluções. Você tem que ter o treinamento, você tem que ter um gestor de redes sociais, você tem que... Enfim, são várias soluções. Não, você tem que ter a inteligência artificial implementada na sua empresa, você tem que ter o software tal, você tem que isso, você tem que aquilo, o software de gerenciamento, CRM. Ok, tudo isso é viável. Só que, quando você tem essas ações de forma isoladas, não surte efeito. Uma frase minha: ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Então o que acontece com isso? Você promove ações isoladas e com o tempo essas ações isoladas elas vão se perdendo. Por quê? Porque elas não conversam dentro de um planejamento, dentro de um processo. Eu chamo a reflexão para a solução do momento é parar um pouco de tanta informação, de querer buscar tanta solução externa, quando a solução está dentro da sua própria empresa. Basta você ter um gestor que tenha a condição de te oferecer esse mix completo de serviço, que é comunicação, marketing e gestão. São os três pontos, as três estacas de uma empresa para você ter um processo com melhores resultados e não com mais resultado. Porque você veja que, se você parar e pensar, as ofertas são sempre em cima de quê? Mais resultados e não melhores resultados. Porque para que você tenha melhores resultados, você tem que implementar processos de gestão.
Esses processos é que vão dar a sustentabilidade dos negócios. Ou seja, você vendeu para um cliente, você conseguiu reter esse cliente, você conseguiu conquistar esse cliente vai fazer propaganda para outros clientes, a sua verba de comunicação vai diminuir, você não vai precisar de tanto dinheiro em comunicação para estar gerando mais venda, você não vai precisar baixar preço, você não vai precisar, ou seja, queimar produto e queimar negócio. Ok? Qual é o detalhe desse processo de melhorar as vendas? Qual é o pulo do gato? É você obter mais resultado financeiro? Não somente. Se você está satisfeito com os seus resultados, eu vou te falar o seguinte: não se importe com o que você está ganhando. Você tem que se importar com o que você está deixando de ganhar. Por que com o que você está deixando de ganhar? Porque o que você deixa de ganhar, quem está ganhando são seus concorrentes. Ou seja, essa fatia, esse percentual do bolo, digamos assim, do mercado, que você deixa de atender, quem atende são seus concorrentes. Então, quer dizer, você não só está perdendo essa oportunidade, como você está fortificando, você está permitindo que o seu concorrente fique mais forte do que você. Esse é o cerne da questão. É você se importar com o que eu estou deixando de atender no mercado, o que a minha empresa está deixando de atender. Né? Porque a gente não vive de venda, a venda é o resultado, ou seja, esquece a venda, esquece o resultado. A gente, na verdade, quando eu me insiro nesse contexto como um gestor profissional que atua há mais de 20 anos no mercado, né? Eu digo para você que é o seguinte, nós vivemos de relacionamento, de atender a necessidade do consumidor, porque quando você atende a necessidade do consumidor, você vendeu melhor. E quando você se atenta à venda, você vendeu mais. Ou seja, você tem uma equipe de venda fantástica, vende muito, são excelentes vendedores, no sentido de eles vendem mesmo. Então o que acontece com isso? Pode ser que esteja queimando a empresa, ok? Esse é o cerne da questão. Então, preste atenção, tem que se ligar, tem que ficar atento no excesso de soluções que vem aparecendo no mercado. E o deverzinho de casa, ele está deixando de ser feito. Por que ele está deixando de ser feito? Porque é simples, é o tripé. Estudo de mercado, planejamento e execução. Essa execução é treinamento, adequação dos seus colaboradores, constante. Então, quer dizer, se você tem o tripé dentro de casa bem feito, você não precisa ficar se atentando com tantas soluções possíveis para que você tenha melhores resultados. Oferecer mais resultado, várias pessoas podem te oferecer mais resultado. É simples, você contrata um bom vendedor que você vai ter melhor resultado, você vai ter mais resultado. Agora, melhores resultados, a base dos melhores resultados está no seu processo de gestão. Ok? Então preste atenção no que eu estou te falando. Por quê? Porque eu tenho visto, né, empresários, empresas perdidas no sentido assim, buscando, quando na verdade estão apenas reparando erros e tentando reparar processos, quando nem sequer um processo ela consegue implementar. Eu te convido à leitura de alguns artigos nossos, te convido a conhecer o nosso trabalho. Né? Nós não cobramos a avaliação preliminar. Nessa avaliação preliminar do nosso trabalho, eu avalio a sua empresa e falo para você o seguinte: você tem um potencial de crescimento X. E isso não tem muito segredo não tem muito mistério para fazer essa avaliação não. Vou te explicar por quê. A maioria das lojas de varejo hoje, elas atuam com canais de vendas muito limitados. Ou seja, você entra numa loja, por exemplo, de material esportivo ou uma loja de pet, né, você vê vendedores que às vezes nem sequer atendem o cliente, ou seja, estão ali para responder perguntas. Vendedores passivos, né, na condição ali de passivo, ou seja, de balcão, mais nada. Aí você pergunta, mas você tem um telemarketing, você faz uma mala direta? Não tem nada. Então, quer dizer, você tem diversos canais de vendas que você pode ampliar o seu potencial de negócio. E outra, não são canais de vendas que vão te exigir investimentos altos. Não, nada disso. É dentro de casa, com o pessoal que você tem. Entendeu? Você tem vários outros canais de venda, como venda por telemarketing, venda por mala direta, venda pela web, você tem venda de catálogo, você tem a venda de salão, você tem a venda de balcão. Enfim, eu posso citar diversos canais de venda. Então, quando eu chego numa empresa para avaliar, que eu vejo o cenário, vendedor de braço cruzado, contando piada e rindo,
né, enquanto poderiam estar ligando para um cliente, fazendo um trabalho de marketing, de relacionamento ativo, né, o que está acontecendo naquele momento? Você está perdendo dinheiro, você está perdendo a oportunidade de atender o mercado. Então, assim, é fácil virar para você e mensurar para você o seguinte: olha, eu consigo gerar tantos por cento de aumento de resultado na sua empresa, e te provo que eu consigo gerar esse resultado de vendas. Então, o que acontece com isso? Então, você tem parâmetros para decidir sobre a contratação de um serviço, certo? E essa avaliação preliminar, torno a repetir, não tem custo para você. Conto com a sua leitura no blog do marketing.com, para que você tenha uma reflexão melhor dos nossos conteúdos, e conto com o seu contato. Eu vou lhe atender, seja de uma forma híbrida ou presencial, ok? Um forte abraço.